Boa noite, Jesus é o nosso Senhor. Eu estou aqui nessa noite para falar um pouco sobre este livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Este livro, nós já ouvimos 6 maravilhosas mensagens, estão gravadas aí no canal. Nossos amados irmãos gravaram essas mensagens e eu quero falar para você, essas mensagens elas estão cheias de riquezas, cheias de detalhes, né? Riquezas de detalhes em cada um desses pontos. Então eu espero que vocês tenham ouvido. Se não ouviram, ainda está aí gravada, você pode acionar e ouvir essas mensagens. E eu acho que você deve ouvi-la com um tempo de qualidade. Não ouve mensagem correndo para ali fazendo as coisas. Pelo contrário, passa a mão na sua Bíblia, senta, coloca ali em frente à sua televisão, em frente ao seu celular, não importa. Passa a mão na Bíblia, faça como os de Bereia, examine as Escrituras. E ouça essas mensagens dando esse tempo de qualidade. O Senhor merece por tudo que Ele fez por nós, ok? E aproveita e navega nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aí, ok? E também dá o seu like. Não esqueça de acionar o sininho, porque você acionando o sininho, todas as vezes que entrar uma nova mensagem, você é notificado e você vai ganhar luz em cada mensagem. Esse canal, graças ao Senhor, está cheio de riquezas para você e para sua família. Palavra de encorajamento, contação de história para crianças, adolescentes, palavra para as mulheres e também as mensagens. E agora um estudo vida maravilhoso, um estudo muito rico para a liderança. É importante que você aproveite todos os detalhes nesse canal. Amém? Jesus é o Senhor. Quero orar para abençoar você e sua casa. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós nos humilhamos nesse momento debaixo da sua poderosa mão, Deus. Porque sabemos que o Senhor é Senhor de todos. E o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Nesse momento nós invocamos o seu nome e buscamos a sua presença. Em prol de cada um dos ouvintes, cada pessoa aqui presente, Senhor, esteja nos abençoando, suprindo nossas necessidades e carências nesses momentos difíceis que passamos. Oh, Senhor Jesus, nos abençoa, ilumina os olhos do nosso coração e usa a Tua palavra com intrepidez, para que possamos avançar nos dias maus, apressando e aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Obrigado, Senhor. Na certeza que o Senhor ouve nossas orações, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa cada família, cada casal, cada criança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus pela glória do ministério da nova aliança. A glória do ministério da nova aliança. Nós vimos nessas mensagens passadas que Deus, Ele tem um grande anelo e um grande desejo, que é introduzir os seus filhos na glória. E introduzir os filhos na glória é introduzir os filhos em si mesmo, porque a glória de Deus não é apenas um resplendor, uma luz, mas é a própria pessoa de Deus. E Ele deseja introduzir os teus filhos na glória. E isso, amados, é o ponto mais elevado, é o ápice da vida cristã. Daqueles que creram no Senhor Jesus e que o receberam como único e suficiente Salvador. Estão nesse momento passando por um processo de santificação disposicional para serem glorificados. Aleluia! Isso é maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus! E visando atingir esse objetivo foi que Deus preparou o ministério da nova aliança, para que eu e você pudéssemos ser introduzidos na glória. Aleluia!
Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nós sabemos, amados, que o homem, em um passado muito distante, ele foi enganado por Satanás, desobedeceu a Deus, pecando e perdendo a presença da glória de Deus. E isso comprometeu totalmente a vida e o futuro da humanidade. Mas o nosso Deus, o nosso amado Senhor, ele jamais pode ser derrotado. E por intermédio do ministério da nova aliança, executado hoje pela igreja, e a igreja alinhada pelo falar profético, recebendo palavras de fundamentos. A direção do falar profética é uma direção para marcharmos rumo ao reino. Quando nós ouvimos tais palavras e pomos em prática, nós estamos convictos e na certeza que estamos avançando para o reino. Então, hoje, pelo ministério da nova aliança, pela igreja alinhada por esse falar profético, Deus, ele vai encabeçar todas as coisas em Cristo Jesus e restaurar todo esse universo. Aleluia! E nós estamos envolvidos nisso. A primeira mensagem falada para nós, ela teve como título O Único Ministério. E nós estamos nesse único ministério. Isso é maravilhoso, amados. O que é esse único ministério? Nós ouvimos falar de tantos ministérios, mas nós estamos no único ministério? Sim, este é o único ministério que se importa em fazer unicamente a vontade de Deus. O único ministério. A mensagem 2 e 3 falou que ele tem uma única linha ministerial. Isso é maravilhoso. Nós estamos nesse único ministério e somos ministros deste ministério. É muito importante nós abrirmos as Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias aí. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos a partir do 5. Eu vou ler para vocês aqui. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Aleluia! Nós somos ministros neste ministério do Espírito. Não que por nós mesmos nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus, todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, ele se faz presente em nossas vidas. Esse único ministério, amados, ele tem um governo celestial. Ele é maravilhoso e nós precisamos ganhar luz nisso. Senhor Jesus, aqui continua o seguinte: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, revestiu-se de glória, a ponto de os filhos de Israel já não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, a glória deste ministério é permanente.
que eu quero mostrar, irmãos, como eu falei, que eu só vou dar em cada ponto desse só uma pequena pulverizada, por isso é importante entrar depois e ouvir as mensagens, que está cheia de riquezas de detalhe. Esse único ministério é um ministério glorioso. E o ministério, a palavra ministério no original grego é diaconia, que quer dizer serviço. E nós já aprendemos isso na igreja, que você hoje se dispõe para servir a igreja. E quando você dispõe, você recebe graça e recebe dom. E esse dom exercitado na igreja, você ganha mais graça e mais dom. E exercitando os dons, mais graça, mais dom, e graça sobre graça. Isso torna o seu ministério. Mas o seu ministério é para o ministério. Nós temos ouvido em várias mensagens, nosso amado irmão Marco, inclusive, tem citado várias vezes isso nas suas mensagens, que o ministério não é para uma pessoa e nem para uma família. O ministério é para um povo, Senhor Jesus. Por isso hoje, este ministério da nova aliança é o ministério de fé, e ele tem suas raízes lá em Abraão. As raízes da fé é em Abraão. Nós entendemos de uma maneira bem clara que desde o jardim do Éden, Deus tinha esse propósito em ter um povo exclusivo, de propriedade peculiar, um povo seu, para que ele pudesse introduzir na glória, na sua presença, no desfrute da Trindade divina. Mas nós vimos aqui, como eu falei, no passado distante, o inimigo, ele enganou Eva. Eles tocaram no pecado, o pecado entrou na humanidade. Adão e Eva depararam com a morte por causa do pecado no seu filho Abel. Caim matou Abel. Por causa da desobediência, o pecado entrou na humanidade. E Caim sai errante. Mas Deus deu outro filho para Adão, chamado Sete. E Sete nasceu-lhe um filho chamado Enos. Quando Adão pega aquela criança frágil, fraco, mortal, ele deu tal nome, Enos, tipifica fraco, frágil e mortal. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse ministério é um ministério, um único ministério que depende do Senhor. É um ministério daqueles que se importa em fazer a vontade do Senhor, e para isso precisa depender do Senhor. Para depender do Senhor, precisamos reconhecer que somos fracos, frágeis e mortais. Invocamos o seu nome e ele se faz presente. Mas nós lembramos ainda aos irmãos que essa raça criada teve 3 grandes quedas. Além dessa, houve mais algumas quedas. E terminando ali na Torre de Babel, logo aquela toda situação, então Deus desiste dessa raça criada e chama Abraão. Abraão é conhecido hoje como o pai da fé, porque Abraão chamado foi, e ele saiu da sua terra sem saber para onde ia, pela fé. E a fé de Abraão, ela foi crescendo de acordo com o avanço. Ao ouvir o chamado do Senhor, ele avançava e a fé crescia. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante que nós ouvimos a palavra de Deus. Cuidado, amado, com o que você ouve. Porque ao ouvir a palavra de Deus, a sua fé é aumentada. O Senhor Jesus falou que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ao ouvir a palavra, você está sendo alimentado e você vai viver por essa palavra. Mas se você ouvir um ruído diferenciado, uma outra proposta, por mais parecida que seja, você pode estar sendo enganado. Senhor Jesus, por isso, nesse único ministério, nós ouvimos o falar de Deus, ouvimos a palavra que Deus tem dado para nós, o encorajamento. Deus, ele tem o senhorio nesse ministério. E nesse ministério, aqui em Efésios capítulo 4, versículos
11:12 fala assim: Ele mesmo, nosso amado Senhor, Deus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou ministério, e para a edificação do corpo de Cristo. Todo serviço e ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Então o ministério, ele não é para uma pessoa, ele é para um povo. Então nós tivemos as raízes, a fé em Abraão, mas o ministério só veio depois de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos, e ali um povo ali preso no deserto. Deus precisou levantar Moisés e fez uma aliança com ele. E essa aliança, ela era da lei, da letra morta. Essa aliança, essa glória, ela desvanecia. Quando Moisés entrava na presença de Deus, essa glória, Shekinah, a glória da presença de Deus, entrava e ele saía resplandecendo glória. Mas, ao falar para o povo, ele ia dispensando a glória de Deus e aí a glória ia desvanecendo. Mas hoje, quanto mais nós ouvimos o falar de Deus, quanto mais falamos, mais da glória é manifestada em nós. Oh, Senhor Jesus! Por isso nós precisamos, amados, ganhar luz, que a glória do ministério da nova aliança é por meio de o Espírito. Senhor Jesus, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Esse único ministério nós temos também como base a unidade dos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Aqui nós cuidamos e cultivamos a unidade entre os filhos de Deus. Esse único ministério tem como base a unidade entre os filhos de Deus. Não é um ministério divisivo, um ministério que exclui. Nós não excluímos, nós não dividimos. Pelo contrário, é um ministério todo inclusivo. Nós incluímos todos os que Deus chamou. Ó Senhor Jesus, os que Deus escolheu, são filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 7, fala: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Aleluia! Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Nós acolhemos os filhos de Deus. Aqui também, os que o Espírito Santo regenerou. Tito 3, 4 a 6 fala assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por mãos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus escolheu, o Espírito Santo regenerou e o Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue. Atos capítulo 20, 28 fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, na igreja, nós acolhemos todos os que Deus escolheu, que o Espírito regenerou e que o Senhor Jesus Cristo comprou com seu alto preço de amor. Graças ao Senhor, amados. Nós, todos os filhos de Deus, nós acolhemos nesse único ministério. Acolhemos na igreja, a igreja toda inclusiva. Esse ministério da nova aliança,
A glória desse ministério é o espírito inclusivo, todo inclusivo, né? Graças ao Senhor. Isso é maravilhoso. Por causa dessa bênção, né? Salmo 133, o versículo 3 fala assim: nessa base o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Graças ao Senhor. É como o orvalho do Hermon que desce sobre a barba, sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Jesus, graças a Deus por essa experiência, né? Maravilhosa, do Senhor ter nos colocado nesse único ministério. Esse único ministério, ele tem também essa função. Lembrando aqui, né, um exemplo maravilhoso, ali do Estado de Israel em 1948, né, por uma resolução da ONU, e naquela época poucos judeus foram para Tel Aviv, poucos judeus retornaram para a base, voltaram ali para Jerusalém, para a capital, para Tel Aviv, né? Ó Senhor Jesus! E quanto a maioria dos judeus estavam fora do país, em outros lugares, provavelmente os mais ricos, mais poderosos, aqueles mais influentes, eles não estavam ali em Tel Aviv dando testemunho. Mas aqueles judeus que permaneceram em Tel Aviv, que voltaram, que permaneceram naquela base, eles tinham uma consciência clara que eles representavam todos os judeus no mundo inteiro. Estavam ali sobre a base, né, de Jerusalém, estava ali em Tel Aviv, a nação de Israel. Eles davam testemunho da nação de Israel e ainda representavam todos os filhos de Deus. Ou seja, representavam todos os judeus em toda a terra. Por que eu falo isso, amado? Hoje eles têm até uma cadeira na ONU. Hoje o Estado de Israel é conhecido uma nação poderosa, graças ao Senhor. Eu quis mostrar esse exemplo porque a igreja tem essa mesma experiência, graças ao Senhor. Uma vez que nós estamos claros dessa realidade, né, que estamos nesse único ministério, há um único ministério, e ele começou lá em Atos. O Senhor é maravilhoso, esse ministério da nova aliança, o Espírito foi derramado e o primeiro ministro desse ministério foi o Senhor Jesus. Hoje, se alguém perguntar qual é a sua igreja, onde você reúne, né, eu estou nesse único ministério. Nós estamos, e nós cremos que em cada cidade, embora nós viajamos pelas cidades e chega em alguma cidade, é uma família que está ali posicionada, sustentando o testemunho da unidade, avançando nesse ministério da nova aliança. Não importa, é o mínimo, mas eles estão ali posicionados, representando a totalidade dos filhos de Deus. E isso é importante para que o Senhor venha. Algumas famílias precisam permanecer tendo essa consciência de que eles estão posicionados na base correta, representando todos os filhos de Deus ali naquela cidade e no aspecto universal em toda a terra. Graças ao Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso, apesar de sermos poucos, né? Nós desfrutamos o que o Senhor fala para essa igreja inclusiva, essa igreja do amor fraternal, amor entre os irmãos, que não exclui, mas inclui. Ele fala ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, fala assim: eu conheço tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, ó Senhor Jesus. Guardar a palavra, praticar a palavra e buscar o nome do Senhor. Isso é a referência desse ministério da nova aliança, né? Sustentar essa base de testemunho e o nome precioso do Senhor, guardar a palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o Senhor Jesus fala assim, aliás, né, Paulo, ele recebe revelação, fala assim: revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhes deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Que, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que ele notificou? João fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, no versículo 10, como de trombeta. O 11 fala assim, dizendo: o que vê, escreve em livros e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A base é de uma cidade, mas ele está mandando carta às igrejas. Mas o nome citado são de cidades. Por eles estarem nessa base correta, amados, o Senhor pode dispensar suas revelações mais íntimas, mais profundas para o seu povo. Por isso que a igreja hoje, alinhada com o falar profético, ela vai restaurar todas as coisas e colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo Jesus. Nós estamos neste ministério, o único ministério. Para finalizar esse ponto dessa primeira mensagem, fala assim, no Atos capítulo 8, quando receberam o poder sobre eles e desceu o Espírito Santo, o Senhor falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o nosso comissionamento, amados. Hoje, na nova aliança, no ministério da nova aliança, o nosso comissionamento é pregar o Evangelho, sustentar esse testemunho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Este é o único ministério que importa em fazer a única vontade de Deus. Atos, ainda no capítulo 1, versículo 17, quando fala de Judas, fala assim: porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Um único ministério, neste ministério. O versículo 25 fala assim: para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. Então, este ministério, neste ministério, é o único ministério, graças ao Senhor. E esse único ministério tem uma única linha ministerial. O único ministério, ele começou com o Senhor Jesus Cristo, como eu falei antes, ele tem essa única linha ministerial. O Senhor Jesus foi o primeiro ministro da nova aliança. Eu vou falar aqui de um processo da pessoa desse primeiro ministro. Em João capítulo 1, versículo 1 a 5, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, que é o falar de Deus, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele fazia todas as coisas, né? Deus fazia por meio do seu falar, por meio de Cristo. Cristo era o arquiteto. Ele estava edificando, todas as coisas foram feitas por meio dele. Mas o versículo 14 fala assim: e o Verbo tabernaculou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, e glória como o unigênito do Filho. Esse primeiro ministro, ele deixou toda a riqueza dos céus e veio aqui na terra. Ele se encarnou e viveu um viver humano elevado. Ele esteve aqui como um homem, ele sofreu humilhações, passou por todas as situações por amor a nós. E ele começou o seu ministério aos 30 anos, mais ou menos. Em Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22. Vamos ler. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia! O Senhor Jesus,
ele ali recebeu o Espírito Santo. O Senhor falou: em ti me compraz. Então ele começa esse ministério da nova aliança. Uma aliança que foi feita pelo preço de sangue. Ó Senhor Jesus. Mas agora, esse Deus, o Verbo que se encarnou, viveu como homem, ele também foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele comprou a igreja com esse alto preço de amor. Mas ele não ficou na morte. Há um versículo que muitos talvez já leram muitas vezes, mas não conhecem. 1 Coríntios 15, 45. Fala que é o último Adão. O primeiro homem é terreno, é carnal. Mas o último Adão, o primeiro Adão, terreno e carnal, reportando a Gênesis 2, 7, foi feito do pó, tornou alma vivente, mas o último é espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. O último Adão, porém, tornou-se espírito que dá vida. Cristo, como o último Adão, ao morrer e ressuscitar, ascender ao céu, ele tornou-se o espírito vivificante, espírito que dá vida. No original, a Jerusalém, ela é mais clara com respeito a isso. A Bíblia Jerusalém, ela fala, a tradução ali é literal, espírito que dá vida, não espírito vivificante, mas que dá vida. Isso é maravilhoso. Após ele morrer e ressuscitar, ascender aos céus, ele tornou o espírito que dá vida. Apareceu ali em João 20, soprou para dentro dos seus discípulos, não é isso? Mas ele continuou ainda, aqui em Atos mostra para nós que ele continuou. Atos 1, de 3 a 5, fala assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Certo? Aí o versículo 8, o que aconteceu? Ele ainda fala, preste bastante atenção, que é o nosso comissionamento. Fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o nosso comissionamento. Recebemos poder, o Espírito está em nós e agora precisamos pregar o Evangelho do Reino até os confins da terra, por meio de o Espírito. A glória do ministério da nova aliança é o Espírito. Isso é maravilhoso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, veja bem, nós estamos falando de uma única linha ministerial. Essa linha ministerial começou com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, ao morrer, ressuscitar e ascender, tomar o Espírito da vida, ele passou o comissionamento para a igreja. Então ali Pedro e João, Pedro na liderança da igreja, ele continua, fala assim, ao Atos capítulo 4, versículo 13, fala assim: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho
da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundância de graça. Aleluia! O Atos capítulo 8, 1, o que acontece? Atos 1, 8, o Senhor revestiu de poder a igreja e mandou, sair, pregar o evangelho e ser testemunha em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Mas a igreja em Jerusalém encontrou conforto, consolo, encontrou um ambiente palpável, tão palpável que mais tarde nós vamos ver, a vida da alma prevalecia de tamanha forma, que nós vamos ver à frente, que o Senhor acaba passando essa única linha ministerial de Jerusalém para Antioquia, porque ninguém queria reagir ao Evangelho. Então o Senhor permite perseguição para a igreja. Então preste bem atenção, Atos 1,8 o Senhor te envia. Se você não observa Atos 1,8, ele vai inverter os números e vai te mandar para Atos 8,1, onde houve perseguição na igreja. No capítulo 7 ainda nós vemos detalhes que eu quero fazer questão de mostrar, embora precise avançar. 7:58, 59 fala assim: apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras adormeceu. Estevão era um diácono, um evangelista, uma pessoa cheia de espírito. E naqueles dias, por causa do Senhor, ele foi apedrejado, se tornou um mártir. E ele invocava e dizia: Senhor Jesus, Senhor, receba meu espírito. E ainda orava, intercedia por aqueles que o perseguiam. Amados, é muito importante nós percebermos a atitude de Deus com esses que invocam o seu nome. O versículo 55 e 56 fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aleluia! E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Todas as vezes que nós, neste único ministério, nessa única linha ministerial, invocamos o nome do Senhor, o Senhor se põe de pé para atender às nossas necessidades. Nós precisamos tomar posse disso. Essa única linha ministerial nós vimos que ficou com Pedro, João, e aqui nós vimos que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, as testemunhas deixavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E por ver esses testemunhos, um dia ele descendo para o caminho de Damasco, perseguindo aqueles que invocam o nome do Senhor, o Senhor apareceu para ele. E quando ele apresentou diante dele a glória de Deus, que brilhava mais do que o sol de meio-dia, ele cai por terra. E fala, ele ouve uma voz, fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Nesse momento, o grande Saulo rende ao Senhor. Ele fala: eu sou Jesus. A quem tu persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, mas ele perseguia os que invocavam o nome do Senhor, os que sustentavam o testemunho da unidade em cada cidade. Houve perseguição em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, se dispersaram para Samaria, Judéia, ó Senhor Jesus, para Antioquia, e ali onde eles chegavam, invocavam o nome do Senhor, pregavam o Evangelho, tinha GFCM, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, e ali a igreja levantava. Então Paulo desce em perseguição e o Senhor aparece para ele. Agora Saulo rende ao Senhor. E qual que é o falar de Paulo? Atos, capítulo 20 e 24, ele fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho
da graça de Deus. Então esse que perseguia os que invocava, agora acolheu com fé e mansidão servir o Senhor. Ele tornou um invocador do nome do Senhor, sustentando o único ministério. Só que agora ele vai para os gentios, né? Ó Senhor Jesus, aqui no capítulo 21, versículo 18 e 19, fala assim: no dia seguinte de Atos, no dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo tem comunhão e fala. Romanos capítulo 11, 13 fala assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifica o meu ministério. Então Paulo tem um ministério, João tem um ministério, Pedro tem um ministério, mas tanto o ministério de João, de Paulo e de Pedro não é um ministério pessoal, é para o ministério, o único ministério, né, que tem a única linha ministerial. E isso é muito importante nós ganharmos. Eu falei aqui que ao chegar em Jerusalém, ali houve situações que por causa disso Deus, ele tira de Jerusalém a linha do único ministério e é transferido para Antioquia. A liderança ali em Jerusalém, que era uma igreja imensa, nós vamos ver isso, uma igreja poderosa, mas a liderança de Pedro ali, ela começou a perder força, provavelmente pelas lutas contra as autoridades religiosas e políticas. Pedro, por mais que ele queria, ele ainda era subjugado. Tinha ali Tiago, irmão de Jesus, certo? Mateus 13:55 fala, eu não vou ler, mas está lá Mateus 13:55. Tiago, o irmão de Jesus, ele estava ali exercendo influência, né? Certamente era amigo político. Ó Senhor Jesus, estava ali querendo fazer aquela boa amizade, né, entre os políticos, entre os irmãos ali em Jerusalém. E nós vimos que Pedro, ele toma a palavra e libera o seu encargo. Ele fala ali uma palavra cheia de encargo, cheia de verdades, mostrando que não podiam colocar julgos sobre os ombros dos gentios, julgos que nem mesmo eles puderam acolher. Aí depois que Pedro fala, Paulo compartilha, Barnabé compartilha, mas Tiago toma a palavra, e a maneira dele falar parece que ele é um com o encargo. É uma meia-verdade, né? Ele fala assim, para que não... Tiago fala assim, ele toma a palavra e diz assim, para que não perturbe os gentios salvos. Não, nós não temos que perturbar os gentios salvos, certo? Realmente eles estão salvos, não precisa e não deve ser perturbado. Mas, aí entra o mas eu recomendo que além da salvação, veja bem, eles se obtivessem das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne contaminada e sufocada e do sangue. Tudo bem, não tem nada de errado no que Tiago falou, tudo está certo, é adequado. Realmente o verdadeiro cristão que teve uma experiência com Deus, ele não vai se envolver mais com isso, mas é pela fé, é pela obra da redenção de Cristo Jesus e não pela lei. Então nos parece que ali em Jerusalém a fé começa a ser mudada, a forma da fé agora começa a ser mudada, ela precisa de ter algo mais, né? Atos, Senhor Jesus, 11, 19,
a 26 fala assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavras, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosas multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ó Senhor Jesus, veja bem, amados, nós percebemos aqui que Barnabé é enviado para Antioquia. Ao chegar e ver a linha do Espírito da vida, ele não resistiu. Ele percebeu que a única linha ministerial, ela é do Espírito e da vida. E ali ele permaneceu, foi até Tarso, trouxe Saulo, e ali eles ficaram por um ano, cuidando, e muitas pessoas creram. Então a linha ministerial, a única linha do único ministério, ela passou de Jerusalém para Antioquia. O Espírito conduziu a vida. Quando os homens começam a interagir, porque não podia mais ser a única linha ministerial. O Espírito não aceita nada natural, influência, caminhos humanos. Quando Tiago chega ali e expõe todas essas situações, quando na realidade, Barnabé ele vai para Antioquia, busca Saulo, fica ali pregando o evangelho, desfruta e levanta outros cheios de paz e de alegria, porque ele estava no único ministério, que tem essa única linha ministerial e que tem o governo do Espírito. Isso é algo maravilhoso e nós precisamos perceber isso aqui, que essa igreja em Jerusalém era forte, poderosa. Eu quero ler esse versículo aqui para os irmãos. Atos 21, 20, fala assim: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Preste bem atenção, todos eles são zelosos da lei. Quantas dezenas? Então, no mínimo, é mais de uma dezena. Mais de uma dezena. De milhares. Então, era uma igreja poderosa, muito forte, muito cheia de pessoas. Ela cresceu. Ó Senhor Jesus. Amados, o fermento faz as coisas crescerem. Por isso, nossos amados têm falado para nós que nós não seremos um grupo de pessoas de um número imensurável. Mas não importa quantos nós somos na cidade que Deus nos colocou, nós estamos neste ministério, na única linha ministerial, sustentando esse encargo que é o coração de Deus. Nós sabemos que esse ministério ele começou com o Senhor Jesus, foi passado para a igreja ali em Atos, tendo Pedro e João ali na liderança. Graças ao Senhor, essa única linha ministerial, ela sai de Jerusalém para Antioquia, ali no encargo com Barnabé e Saulo, e por fim, João sai da ilha de Patmos, depois da sua condenação ali na ilha,
ele vai para Éfeso e aplica as palavras de Paulo em Éfeso. É um ministério ulterior de João, né? O Senhor fala, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, está lá em João, no final, capítulo 22, não é isso? Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas ele não estava falando com respeito à pessoa de João, mas do seu ministério. João, Pedro, Paulo e nós temos ministério, mas o nosso ministério não é individual, é para o ministério. Graças ao Senhor por essa linha ministerial. Senhor Jesus, aqui fala assim, esse único ministério tem uma única linha ministerial e no que diz respeito a essa obra de Deus, tem um único foco. O nosso foco é fazer a vontade de Deus. Na obra, irmãos, nós precisamos estar focados. Eu quero encorajá-los novamente, que eu vou passar agora em passos largos aqui para as demais mensagens. Mas ouça lá as mensagens. O irmão, nessa mensagem que fala o único foco, ele traz aqui, né, uma experiência do laser, né? Porque no que diz respeito à obra do Senhor, o mais importante é o único foco. Qual é o foco da obra hoje? O nosso único foco é o que o Senhor nos ensinou. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é o único foco desse único ministério que tem uma única linha ministerial do qual nós somos ministros. E para estar focado na obra de Deus, nós temos que abrir mão de nós, dos nossos desejos, dos nossos projetos, dos nossos planos. Porque é o de Deus que tem que permanecer. Então precisamos focar. E aí o irmão fala ali de uma maneira bem ampla, falando sobre o foco do poder de um laser. Nós estamos aqui diante de luzes. E essa luz difusa, né? Ela tem aqui, na verdade, as suas ondas, as ondas, né? Das lâmpadas, elas são diferenciadas. Os fótons, né? Que na realidade, um vem em uma onda, outro em outra. Então, quando são muitos focos e de cores diferenciadas, o que acontece? Uma sobressai a outra e ofusca a menor. Ela traz uma claridade no ambiente, mas ainda ela ofusca. Mas o laser, ele está numa única, ele está focado. O laser é uma única cor, é uma única onda, uma única direção. Então todos essas linhas, elas estão colimadas uma na outra e direcionada. Com o laser você manda até a lua, dependendo do laser. E essa luz da lâmpada aqui, elas são individuais. Então na obra do Senhor, o segredo está no foco. Essa luz são feitas de partículas, de fótons, né? E que compõem ondas, e cada um uma onda diferente. Mas a do laser, elas estão colimadas, unidas e juntas, precisas em um só ponto. Então nós, irmãos, hoje, na obra de Deus, precisamos focar na vontade original de Deus. E para isso Deus estabelece o seu governo administrativo, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ver isso, irmãos. Que o único ministério, o ministério da nova aliança, é que executará a obra de Deus. Ele fará a vontade de Deus e trará o seu reino para essa terra. Por isso, amados irmãos, nós temos de fazer
fortalecer na igreja a nossa comunhão, levar os irmãos a amadurecerem, Senhor Jesus, apoiarmos uns aos outros, não é isso? Precisamos de apoio, precisamos apoiar uns aos outros, precisamos aprender a perdoar mutuamente. Ó Senhor Jesus, está focado na vontade de Deus, para cooperar uns com os outros, assim a nossa força leva-nos muito mais longe. Senhor Jesus, nós também precisamos abandonar toda a infantilidade. Oh Senhor Jesus, muitas vezes nós somos infantis e expressamos isso na maneira divisível de viver, de praticar, às vezes até um serviço que nos foi confiado na igreja. Nós queremos fazer da nossa maneira, do meu jeito. Eu quero que o meu nome apareça, a minha maneira apareça, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isso nós perdemos força, amados. Por isso nós precisamos ser estar colimado, né? Com um único foco, voltado para a vontade de Deus. Senhor Jesus. O significado. No idioma grego, a palavra andar, ela tem dois aspectos, né? Estoikel e peripatel. Nós precisamos ter esse andar na igreja, estoikel, de unanimidade. Eu não vou ler, né, aqui, mas Gálatas fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar. Esse andar peripatel. Andar no Espírito, peripatel, no seu trabalho, vida familiar, onde você estiver, como essa luz difusa aqui. Não importa, você é luz. A Bíblia diz que nós somos luz nesse mundo e sal da terra. Onde você estiver, você precisa ter essa luz difusa no seu viver, para testemunho. É muito importante que o seu testemunho seja visto pelos homens. Então você precisa brilhar. Esse é o andar peripatel, é um andar solto, cada família ali, mas quando voltamos para a igreja, para o único ministério, que tem uma única linha ministerial, que tem um único foco, agora o nosso andar é como um exército, é um andar estoikel, certo? E este, Gálatas 5:25 fala assim: este é um viver, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, veja bem, este viver que nós temos, né, no Espírito, se nós vivemos no Espírito, damos testemunho para as pessoas, agora nós precisamos andar, ou seja, marchar, vivendo a vida da igreja em unanimidade, colimado, como um foco só. Não importa, qualquer ministério, qualquer serviço na igreja é para o ministério. Assim, amados, nós seremos recebidos com glória diante de Deus. Não vou ler, vou pular esses versículos, mas eu vou citar 1 Coríntios 3, de 9 a 15. Paulo fala ali que ele lançou o fundamento e cada um veja como edifica, certo? Seja madeira, palha, feno ou ouro, prata e pedras preciosas, que é a natureza divina. Sobre esse único fundamento nós precisamos edificar com ouro, prata e pedra preciosa, andando no Espírito. Aqui nós vemos nessa passagem aqui de 1 Coríntios 9 a 15, que o crente ali, se ele fizer uma obra paralela, a obra dele vai se perder. Naquele dia o Senhor vai falar assim: eu não vos conheço, mas ele mesmo será salvo como pelo fogo, né? Sobre esses detalhes vocês devem ver melhor nas outras mensagens. E é maravilhoso nós ganharmos o que o Senhor tem falado para nós nessa era. Ó Senhor Jesus, aqui vemos que a salvação do Espírito nunca será perdida, mas o galardão da alma, este sim, nós podemos perder se não vivermos focado, né? Servindo o Senhor com alegria, edificando sobre o fundamento da nossa própria maneira.
Mas nesse ministério que tem esse único foco, que tem uma única linha ministerial, nós precisamos andar colimado junto com os irmãos. Esse é o único ministério que tem uma única linha ministerial, certo? Tem um único foco, é o único ministério. Somos ministro neste ministério, o único ministério que tem esse sentimento de fazer unicamente a vontade de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Eu já li esse versículo antes, né? 2 Coríntios, e eu vou passar aqui para, na realidade, esse ministério é o ministério do Espírito, que foi a mensagem penúltima falada, né? Ministério do Espírito. É esse Espírito que nos capacitou, porque ele é o ministério do Espírito, ele será de maior glória, né? Ele fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Em 2 Coríntios 3, versículo 8. Mas como ele é o ministério do Espírito, é um ministério de glória, mas nós é que somos os ministros da nova aliança, porque ele nos capacitou. Então é por isso que o versículo 5 fala assim que não por nós mesmos somos capazes nem de pensar. A nossa suficiência vem de Deus. Por isso precisamos nos esvaziar e voltar o nosso coração, estar na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, todos os dias, nos humilhando e nos esvaziando. Eu quero ler aqui uns versículos. Gálatas 3,7 fala assim, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tendo a Escritura, Gálatas, ainda, o versículo 8 fala assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós temos um Espírito prometido. Eu quero falar um detalhezinho aqui. Lá no início, em Abraão, nós temos as raízes da fé. Em Moisés, o Senhor levanta o ministério da velha aliança. Em Cristo, né? Há um ministério da nova aliança, que é o ministério que nós estamos nele, graças ao Senhor. Esse único ministério é do Espírito. Então, para o Espírito estar atuando hoje, né, nós vimos que houve um processo. O Espírito prometido. O versículo 14 fala assim, já falei que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, até Jesus tornar o Espírito que dá vida, era pela fé. E até agora é pela fé. Não são por obras, né, feitas por nós mesmos. 2 Coríntios 3, 17 e 18, fala assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem como pelo Senhor o Espírito, Senhor Jesus. Então, nós, como espelho, contemplamos, entramos ali na presença de Deus, desfrutamos a presença de Deus, contemplamos a glória e somos transformados de glória em glória. É isso que Deus está fazendo, né? Agora, isso foi possível porque eu quero falar aqui um processo. Um dia Deus, que estava nos céus, Ele enviou o seu único Filho, ou seja, o próprio Filho se ofereceu a Deus sem mácula pelos nossos pecados. Deus deixa toda a riqueza dos céus, veio aqui na terra na pessoa de Jesus Cristo, viveu 33 anos e meio, mais ou menos,
e morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelo pecado de toda a humanidade. Ele desceu aos mortos. Ele não ficou na morte, mas ele foi ali, deu testemunho. Ao terceiro dia, ele quebrou os grilhões da morte, ressuscitou, ascendeu aos céus. E 1 Coríntios 15, 45 fala que ele tornou-se o Espírito que dá vida. E hoje ele dá vida para nós. Agora a Bíblia começa a ficar mais clara. E pelo Espírito nós conseguimos entender. João capítulo 7, 37. Leia comigo, fala assim: ora, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus estava ali numa festa, antes da ressurreição. Quando ele sai da ressurreição, o Salmo 2 fala assim, né? E vários outros versículos em Hebreus, fala: eu hoje te gerei. Deus agora gera o Filho, o unigênito, né? O primogênito. Deus o ressuscita de entre os mortos e gera. Agora Deus, ele se tornou o homem Jesus, ele já era filho de Deus, mas ele revestiu da humanidade. Eu não vou entrar agora, irmãos, mas é muito precioso. Várias mensagens estão falando com detalhes sobre isso. Mas é muito precioso. O próprio Senhor Jesus em João, ele pede ao Pai: Pai, eu cumpri a sua obra aqui, agora glorifica-me com a glória que eu tinha em ti antes que criasse o mundo. Porque ele saiu daquela glória e revestiu da humanidade. Agora ele precisava introduzir a humanidade na glória. Ó Senhor Jesus. Por isso ele fala, né? Até aquele momento, o Espírito ainda não era. Não era o quê? Mas o Senhor já era o Espírito, já existia o Espírito, porque ele ainda não havia sido glorificado. 1 Coríntios 15, 45, como eu já falei, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, Adão, é o Espírito que dá vida. Então agora, Jesus tornou esse Espírito que dá vida e se dispensa para cada um de nós. Então a glória do ministério da nova aliança é o Espírito composto agindo em nós. Graças ao Senhor por esse ministério. Por fim, é a glória do ministério da nova aliança. E a glória desse ministério é o Espírito em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Espírito eterno, amados, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está em mim, em todo aquele que creu. Ele está nos santificando. Nós já somos santos posicionalmente. Agora, disposicionalmente, Deus está fazendo uma obra de santificação diariamente. Esta é a glória do ministério da nova aliança. O Espírito em nós, nos transformando para nos introduzir na glorificação. Pela sua morte, ele nos redimiu, nos reconciliou com Deus. Ele nos escolheu, ele nos separou. Ele, quando cremos, ele entrou em nosso espírito. É uma santificação posicional. E agora, disposicionalmente, o Espírito em nós está completando essa obra de santificação. Se nós submetermos à vontade de Deus, muito maior glória, essa glória eterna. Nós vamos glorificar a Deus e Deus será glorificado por meio de nós e o Senhor Jesus nos introduzirá nele mesmo. Aleluia. Eu paro por aqui a minha mensagem.
Ó Senhor Jesus, espero que vocês tenham ganhado alguns pontos, mas eu encorajo a voltarem às mensagens para ver as riquezas insondáveis em detalhes, ok? Jesus é o Senhor, que Deus os abençoe.